Quero convidar você nessa manhã a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cuja o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Repita comigo, qual era o propósito? Repita comigo, qual era o propósito? Não ser espalhado por toda a terra. Versículo de número 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Eu vou parar aqui e nós já vamos continuar o texto, mas eu vou parar aqui um pouquinho. Se nós parássemos nesse ponto, poderíamos, ou melhor, se te entregasse a história só até aí, para que você concluísse o final dela, para que nós concluíssemos o final dela, nós poderíamos escrever um lindo roteiro e concluir uma história linda e maravilhosa. Porque presta atenção o que está acontecendo aqui. O povo está construindo uma cidade e o povo está construindo uma grande torre. O propósito deles era o quê? Que eles vivessem juntos e não fossem espalhados por toda a terra. Aí o Senhor dos altos céus está vendo, céus, o trono do nosso Senhor, Ele está vendo tudo isso e Ele fala: eu vou descer lá para ver essas obras que os homens estão construindo. O resultado aqui poderia ser maravilhoso, mas agora preste atenção no que aconteceu. Versículo de número 6. E o Senhor disse, quando o Senhor chegou e viu aquilo tudo que estava acontecendo, o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas um começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós vamos parar aqui. Eu quero que você feche seus olhos. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Ó Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, aquela que subiu no meu coração quando eu pedi ao Senhor uma palavra para o Teu povo nessa manhã. Senhor, eu não sei a necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor, e confesso não saber no profundo do coração deles quais são os projetos, Senhor, que eles estão planejando, seguindo, quais são a direção, Senhor, que eles estão caminhando. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, baseado, Senhor, no poder dessa palavra, baseado na mensagem que o Senhor trouxe no meu coração, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que fale poderosamente em cada vida, segundo aquilo que o Senhor sonda, Pai, sobre cada vida nessa manhã, para a glória do Teu santo nome. Senhor, é o que nós oramos, confiando em Ti, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém.
O texto que acabamos de ler é uma história muito conhecida em Gênesis, capítulo número 11, verso de número 1 ao versículo de número 9, sobre a Torre de Babel. Não sei se você conheceu a história ou se você já ouviu falar, já viu novelas brasileiras falando sobre a Torre de Babel, já viu várias situações, você já pode ter encontrado com essa referência. Mas hoje nós vamos analisar esse texto e entender aqui como que Deus dos altos céus está sondando os nossos propósitos aqui na terra. Às vezes nós podemos criar aí, durante algum tempo foi criada uma falsa ilusão ou uma falsa verdade de que Deus ele está interessado no teu coração. E por que eu digo falsa verdade? Porque é verdade que Deus ele tem um interesse no nosso coração. É verdade que Deus se interessa com o nosso espírito, com aquilo que nós estamos construindo e focado no espírito, no interior, na verdade do nosso ser. Mas Deus ele se preocupa também com as obras e o propósito pelo qual nós estamos vivendo na face da terra, se tratando dos aspectos materiais. Hoje nessa palavra nós vamos entender e sermos um pouco confrontados e de repente avisados e de repente até edificados de que o Senhor, os olhos do Senhor estão se importando com as nossas ações materiais também aqui na terra. Não é simplesmente a minha vida com Deus está preparada, o meu espírito está ligado no Espírito Santo e eu estou firme no propósito de Deus e Deus não vai se importar com aquilo que é físico, que é material. Deus não vai, não é assim que funciona. Deus ele está no alto trono, governando, ele interessa pela nossa casa espiritual, mas ele tem um interesse especial também pela nossa vida material, com os nossos projetos, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa empresa, com tudo aquilo que nós estamos fazendo na face da terra. E tudo isso está sendo julgado diante dos olhos do Senhor, porque Deus ele tem um plano espiritual, mas ele também tem um plano material para se cumprir nessa terra através da nossa vida. Agora não podemos focar simplesmente no espiritual e não entender o propósito material. Se somos ferramentas, filhos do Senhor, embaixadores do Senhor, se nós somos cidadãos do céu, nós precisamos entender que o Senhor tem propósito também para ser concretizado e realizado materialmente na terra com as nossas vidas para cumprir isso. Então nós vamos analisar esse texto. Do que se trata, pastor? A história, na verdade, ela é bem mais curta do que a importância poderosa dela na nossa vida e na vida da sociedade. Esse texto serviria muito bem para uma aula de linguística, porque nos trata da origem onde os idiomas foram formados. Olha o que nós temos no texto. Em toda a terra havia apenas uma língua. Creem os estudiosos e concordam boa parte deles de que essa língua provavelmente fosse o aramaico. Mas não é importante para nós nessa noite decidirmos qual era o idioma falado, mas de que a importância nesse texto é de que havia apenas uma língua. E como se não bastasse haver apenas uma língua, havia só uma maneira de falar. Pastor, explica melhor isso. Eu acho que nós que somos brasileiros, estamos vivendo em Portugal, eu acho que nós temos a melhor definição e entendemos muito bem o que é isso. Porque no Brasil fala português, em Portugal fala português, mas não é a mesma maneira de falar. Tanto que no início a gente fica meio perdido na comunicação, mas um pouco de dedicação nós vamos conseguir chegar lá. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender de que havia uma só língua e havia só uma maneira de falar.
A comunicação era clara, objetiva, e não havia nenhum tipo de dificuldade para a interpretação. Não precisava, repete de novo, que eu não estou compreendendo, eu não estou percebendo o que você está falando. Não tinha essa necessidade. E eu gosto de falar sobre isso porque no meu início aqui em Portugal foi muito complicado. Trabalhava com um senhor português e ele falava as coisas e eu não entendia. Só que além de não entender, eu não sabia perguntar a ele da forma como ele era acostumado a falar. Porque para um português não é não estou entendendo, é não estou a perceber. E isso tem uma grande dificuldade na parte de comunicação. Então quando ele falava, eu virava para ele e falava assim: senhor, eu não entendi. E aí, tentando buscar uma palavra que ele pudesse perceber, eu falava: eu não estou compreendendo. E aí, em vez de ajudar, eu dificultava mais. E aí ele virava e falava: Marquinhos, não estou a perceber. Aí eu ia ter que falar para ele: senhor Manuel, né? Senhor Manuel. Não, eu falava para ele: senhor Manuel, eu é que não percebi a primeira coisa que o senhor tinha me falado. E até agora nós estávamos nessa luta para eu dizer para o senhor que eu não tinha percebido a primeira frase. Então, só para a gente ter uma pequena dimensão disso, isso não existia neste meio. Não existia aqui de um pedreiro pedir para o ajudante pegar uma chave encarnada. Por quê? Porque ele não ia deduzir que era uma chave vermelha. Não, ele já sabia o que era encarnado, ele já sabia o que era vermelho, estava tudo muito claro. Não havia que uma necessidade de pedir um marrom, um castanho. Não havia essa necessidade, não. Eles falavam da mesma forma. Então tudo que um falava, o outro fazia. Aí a palavra vai nos dizendo ainda mais de que eles eram um só. E quando a palavra nos diz um só, é de que não havia desentendimento. Havia um só propósito. Liberava uma ordem, essa ordem era cumprida. Liberava um pedido, o pedido era aceito. Liberava um pedido de favor ou uma exigência, tudo era respondido conforme era liberado. Sabe, o próprio Senhor Jesus, ele já falou sobre o poder da unidade. O próprio Senhor Jesus já falou de como é importante que nós sejamos um só. A própria igreja do nosso Senhor Jesus, lá, a igreja primitiva, ela teve tanto poder porque era um coração do povo. Não havia desentendimento, não havia complicação. Tudo que era liberado era compreendido, era pedido, era executado. Ora, a igreja do nosso Senhor Jesus continuasse a responder dessa maneira. Ora, a igreja do nosso Senhor Jesus continuasse a responder. O Senhor Jesus chama, nós obedecemos. Fala o Senhor, nós cumprimos. Porque há um poder na unidade. Há um poder quando o coração está ligado e conectado. Eu tenho usado uma expressão nos últimos dias: eu preciso sentir o coração. Eu tenho usado a expressão: eu não estou conseguindo sentir o coração. Porque para nós caminharmos juntos, se não estivermos conectados, não há como nós caminharmos juntos. Não há como cumprir o mesmo propósito se não estivermos conectados nele. O que é que o Senhor Jesus disse? Eu oro para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. E o que a palavra nos está dizendo é que o povo era um. Sabe, se existe uma dificuldade, não é o pastor Marcos que vai liderar e enfrentar essa dificuldade, não é a igreja que é um, vai enfrentar essa dificuldade. Se era um líder que estava enfrentando uma dificuldade, não era só esse líder, era o povo que estava enfrentando a dificuldade. Se era um ajudante que estava com dificuldade, era o povo que estava em dificuldade. Sabe, esse texto já nos mostra o poder que existe na comunhão, na unidade. Por isso, tanto o Senhor Jesus exortou a igreja, para que nós amemos uns aos outros, como se fossem nós mesmos. Ame o teu próximo igual a ti, porque sendo assim, não vai haver nenhuma indisposição em servi-lo, em ajudá-lo, em fazer para ele aquilo que ele está necessitando. E o povo era um, falava a mesma língua. Olha o poder que tem aqui, porque o próprio Deus desce e vê, e quando o próprio Deus desce e vê, olha o que o nosso Deus, ele disse o Senhor:
um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Nós estamos falando do poder da unidade. Nós estamos falando sobre como seria a igreja, ou como será a igreja, ou como é a igreja quando nós conseguimos caminhar juntos. Agora, a verdade também nesse texto nos mostra de que há tanto poder nessa unidade, que até quando ela se une no sentido de oposição à vontade de Deus, ela também é poderosa e ela tem grande poder destrutivo. Então o texto está nos trazendo uma verdade, uma declaração da parte do nosso Deus e uma ação da parte do nosso Deus. Por quê? Porque o povo tinha uma ordem expressa em Gênesis, logo no início, para que eles povoassem toda a terra. Aí o povo estava vivendo uma comunhão de língua e de comunicação, como nós já referimos aqui, e com muita unidade entre eles. E aí eles têm a brilhante ideia. Qual é a ideia? Construir uma cidade e uma linda planície para que todos vivessem ali bem pertinhos, unidos e conectados. E para que construir essa cidade? Para que nós não sejamos espalhados por toda a face da terra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito especial e necessária para a nossa obediência à palavra de Deus. Qual era a ordem de Deus então para o povo espalhar, povoar toda a terra? Qual era a dificuldade para que isso acontecesse? Porque a terra ainda não era povoada, e a terra ainda não era lavrada. Então tudo que você pensar de uma selva estava diante dos olhos, sem nenhum caminho para seguir, sem nenhuma casa para se esconder, sem nenhuma, então não era um caminho fácil para poder ser trilhado. Tanto que quando eles decidem fazer a cidade, é para que eles tenham uma habitação segura e todos vivam ali juntos e não sejam espalhados pela face da terra, porque nesse espalhar, nesse povoar a terra, muitas vidas eram tragadas. Os mais ferozes animais selvagens, eles já habitavam. E o homem, ele precisava de lidar com isso, lutar contra isso, dominar a terra, sujeitar a terra. Não estava uma tarefa simples e fácil de fazer. Mas isso não dava o direito de desobedecer uma ordem expressa pelo Senhor. Sabe o que nós entendemos? Que desde o princípio, nem todas as ordens do Senhor vão ser simples de serem cumpridas. Mas todas as ordens do Senhor, elas são necessárias que sejam cumpridas. Se o Senhor ordenou para o povo habitar a terra, porque o Senhor não domesticava todos os animais ferozes e tornava tudo muito fácil? Porque o Senhor, Ele não quer que nós sejamos caminhando com Ele simplesmente pela facilidade que nós encontramos. Ele quer que o nosso coração esteja conectado nele, a ponto de, mesmo em dificuldade, nós continuamos servindo e seguindo. O que o nosso Senhor Jesus disse? No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci as aflições. Tende bom ânimo, porque eu passei também por essas aflições. O plano e o propósito do Senhor não é facilitar o caminho para nós andarmos, mas é para que nós fortalecemos, encorajemos e andemos em obediência ao Senhor. Aleluia. Tanto que a palavra de Deus vai nos exortar inúmeras e inúmeras vezes: seja forte e corajoso. Não temas, não te chamei eu, põe-te de pé. Não, então o Senhor, Ele está sempre nos encorajando. Por quê? Porque sempre vai haver dificuldade. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. A dificuldade que você está tendo para caminhar não é uma particularidade sua, não é porque você ora tão pouco, não é porque você é um filho menos amado por Deus, não, é porque todo cristão vai ter dificuldade para poder seguir esse caminho. São tribulações e perturbações que são necessárias. Mas nós precisamos encher do poder do Espírito Santo de Deus, e Ele está presente para nos edificar, nos fortalecer e de continuarmos na caminhada com o Senhor.
Então nós precisamos entender isso. As dificuldades desde o início existiram elas. Pastor, mas está muito mais difícil. Não está muito mais difícil. É nós que muitas vezes queremos facilitar demais o caminho do Senhor. Está difícil, pastor. Nunca teve tanta tentação quanto tem hoje, mas também eu digo a verdade, nunca teve tanta facilidade de acesso a ajudas espirituais, e eu digo ajudas sérias, abençoadas de Deus, em ministrações da palavra, em louvores abençoados quanto nós temos hoje. Irmão, basta abrir o YouTube e existem inúmeras e inúmeras de páginas bênção para nos edificar. Basta abrir uma rede social, existem inúmeros e inúmeros homens de Deus dedicados a ministrar a verdade da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós preferimos ficar em sites de mentiras, em vídeos engraçados, legais, e não queremos dedicar um crescimento espiritual. É muito mais atraente, muito mais fácil, horas no Instagram, no Facebook, no TikTok, sei lá mais o que, vendo palhaçadas e mais palhaçadas. E digo, como é capacitado o brasileiro para fazer gracinha e vídeos engraçados e legais para a gente ver. Mas a verdade é que existem muitos homens de Deus que estão dedicando tempos e horas e tempos preciosos para poder liberar através das redes sociais também ministrações poderosas, podcasts abençoados, cheio da unção, cheio do poder de Deus, homens que têm dedicados a esse ministério, a levar a palavra através disso. Então não podemos reclamar. O que temos que fazer é ligar o que nós queremos. Onde quero chegar? Isso, irmão, não é só espiritual, é profissional, é de relacionamento. Tantos e tantos benefícios que nós temos também. Há um relato que hoje uma criança de 7 anos ela tem mais acesso à informação do que o grande imperador romano na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? Agora nós precisamos filtrar o que nós queremos de informação e edificação para a nossa vida. Alimenta o teu espírito será forte. Alimenta a tua carne e a tua carne será forte. E se existe uma luta contra o outro, que estiver mais forte vai vencer essa guerra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero chegar no culto e receber uma porção poderosa do Senhor Jesus, mas eu passo a semana inteira assistindo tantas e tantas porcariadas e não dedico tempo à oração, à leitura da palavra, à edificação da palavra de Deus. É como se dissesse, eu quero ser um excelente jogador, mas sequer treina para ser. Eu quero ser o melhor profissional, mas sequer tem uma dedicação de estudar para ser um profissional. Sabe o que nós chamamos isso? Hipocrisia. Se você quer ser, você tem que dedicar para ser. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Não fique se enchendo de coisas carnais e esperar ser cheio de coisas espirituais. Não, você enche de coisas carnais e você vai ser cheio de coisas carnais. Então, o propósito destrutivo dessa unidade aqui foi porque o povo juntou em desobediência. E havia até uma razão, era perigoso povoar a terra. Então vamos nos unir em segurança, com um propósito de segurança. Vamos construir uma cidade. E a maior segurança é os braços do Senhor. A maior segurança é a obediência à palavra do Senhor. O medo. Nós estamos com medo das bestas ferozes. Não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, tenha medo de quem pode matar a sua alma. Não tenha medo de quem pode fazer mal, prejudicar a sua pessoa. Não tenha medo de quem pode prejudicar a tua vida espiritual diante do Senhor. É esse que nós devemos ter medo. E aí o povo decidiu, então vamos construir uma cidade. O medo faz com que eles tomem a decisão de construir uma cidade.
E como era um só, o povo falava a mesma língua, e da mesma maneira, ficava fácil de construir. O arquiteto liberava a planta, o engenheiro certificava tudo que estava por fazer, está tudo correto, pode começar a execução. Os oficiais começavam então a pedir os tijolos, traga betume, traga massa. E de acordo com que a mensagem era liberada em cima, ela ia seguindo os padrões e ela chegava claramente embaixo. Mas não bastasse a cidade por segurança, eles decidiram também fazer uma torre por ganância. Qual era o desejo dessa torre? O desejo dessa torre era que o nome deles ficassem gravados, que eles se tornassem célebres, celebridades, pessoas importantes. E para que isso acontecesse, eles queriam uma torre super edificada, preparada, que tivesse um grande destaque dentro de toda a civilização, e eles fossem conhecidos como os edificadores dessa grande torre. O medo fez com que eles priorizassem a segurança contra a obediência. A ganância fez com que eles se esforçassem tanto e tanto para construir algo extraordinário, para que eles pudessem aparecer diante do restante da sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: cuidado com o teu medo, mas cuidado com a tua ganância. Cuidado com o medo, que ele tem o poder de te parar e não deixar você prosseguir, progredir, ganhar, conquistar. Mas cuidado também com a ganância, que ela pode te levar para um caminho que não é um caminho de bênção diante de Deus. Ela pode te levar para um caminho que não é um caminho de edificação dos princípios do poder da palavra de Deus. Então o povo decide fazer tudo isso, e quando eles decidem fazer tudo isso, o Senhor desce, então ele fala: tudo isso que eles estão fazendo é só o início de tudo aquilo que eles podem fazer. Então nós temos o relato de uma intervenção de Deus claramente contra o ser humano. E aqui não é uma intervenção de Deus contra os sírios em favor do povo de Israel, não. Aqui é uma intervenção de Deus contra a humanidade, para que a humanidade ela se volte, ela não se perca completamente contra os planos de Deus. Está vendo como que o que importa aqui não é simplesmente o espírito e o coração? Está vendo como que o plano de Deus para uma povoação de toda a terra, ele precisava de ser obedecido, e Deus estava zelando por este plano e por este propósito? E quando o Senhor vê de que eles estão concentrados e fugindo do plano, o Senhor decide: então vamos aqui. E quando o Senhor disse aqui vamos, nós cremos que está tratando aqui da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Uma manifestação das três divindades, das três pessoas da divindade de Deus, da deidade de Deus, as três pessoas de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa ação conjunta desçamos e confundimos, então vamos confundir a língua deles, porque eles não podem continuar com esse propósito destrutivo. E o Senhor então desce, como nós lemos na história. Há uma confusão aqui. Agora o arquiteto diz que a planta é desse jeito, o engenheiro entende de outra forma, transmite a mensagem para o operacional de uma outra forma, e a mensagem chega de uma outra forma. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Aquela brincadeira que você falava no ouvido de uma pessoa, ela ia repassando em geralmente um ciclo, até chegar na última pessoa. E aí depois, o que foi falado e o que chegou na última pessoa, 99,9% das vezes chegava trocada a mensagem. E era exatamente isso que acontecia. E com uma mensagem trocada não tem edificação, não tem construção. Entenda isso em nome de Jesus. Se nós não estivermos falando a mesma língua do Espírito Santo, não tem edificação espiritual.
Se nós não estivermos falando a mesma língua do propósito de Deus, não tem crescimento espiritual. Não tem como sermos edificados se não estivermos na mesma linguagem, na mesma comunhão. Pastor, por que nós devemos ler tanto a Bíblia? Porque a Bíblia é que vai nos alinhar com a vontade de Deus. Pastor, por que nós temos que orar tanto? Porque a oração vai nos alinhar à vontade de Deus, não é alinhar a Deus à nossa vontade. Muitas vezes a gente ora pensando que vamos convencer Deus a nos dar a vitória. Não, nós vamos orando pensando que isso às vezes está acontecendo, mas é Deus que está nos alinhando para que nós entremos no caminho de bênção que já está preparado para nós. Então a oração, ela tem o poder de nos levar para a vontade de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela tem o poder de nos direcionar ao centro da vontade de Deus e não o contrário. Porque Deus, ele jamais sai do seu santo caminho. Deus jamais sai do seu caminho reto, poderoso, justo e fiel. Então, a necessidade de nós andarmos alinhados com Deus. Enquanto não houver esse alinhamento, não tem como nós seguirmos e progredirmos e conquistarmos as coisas espirituais que o Senhor tem preparado para nós. E essa confusão que começa a acontecer nesse povo. A construção da cidade é parada. Alguns creem que a torre, ela chegou a ser edificada, mas na construção da cidade, eles ainda não tinham completado o plano. Então a cidade, ela é parada de construir. O propósito dos homens, eles são parados por uma intervenção direta do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção muito especial aqui nessa manhã. Quando o Senhor Deus, ele decide intervir em um plano nosso, para que nós não nos perdemos no propósito com o qual ele nos chamou. A vida de sensibilidade diante de Deus é necessária, porque nós precisamos entender em milésimos de detalhes o que está acontecendo na nossa volta. Às vezes uma porta melhor de emprego não é uma bênção de Deus. Às vezes uma mudança de país por causa de situação financeira melhor não é uma bênção de Deus. Então nós precisamos ter sensibilidade para poder entender de que o Senhor, ele sempre vai nos almejar e nos deseja dar vitórias. E vitórias maiores do que as próprias que nós pensamos e almejamos. Mas nós precisamos entender de que existe um plano e um propósito que ele deseja que seja cumprido, para que o nome dele seja exaltado através da nossa vida. E quando nós conseguimos captar esse detalhe, nós vamos começar a ter muita sensibilidade a respeito das nossas escolhas, daquilo que está acontecendo, daquilo que está fluindo. No início da ministração eu orei porque eu não sei exatamente qual é o propósito da sua vida. Por mais que eu sei que você esteja estudando medicina para se tornar um excelente doutor para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus, eu não sei verdadeiramente o intuito do teu coração e os teus planos a respeito dessa concretização de um plano. E o mesmo referido sobre um estudante de medicina vale para todas as áreas da sua vida. O verdadeiro propósito, ele está aí dentro. O verdadeiro propósito, ele vai sendo revelado, e as intenções do teu coração vai sendo revelado e vai sendo direcionado em direção àquilo que nós queremos e almejamos. Só o Senhor pode sondar o coração do homem. De repente, o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para você nessa manhã é de que, se os teus propósitos não estiverem alinhados, por amor a você, o Senhor, ele pode descer e intervir para que isso não aconteça. Sabe, nós estamos muito acostumados dentro da palavra de Deus a olharmos e entender de que o Senhor é um Deus que não dorme, de que dá vitória para o povo de Israel, de que não existe impossível para Deus, de que nada nos separa do amor de Deus, de que bem-aventurado aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, de que praga nenhuma vai chegar à tua tenda, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Muitas vezes nós estamos muito focados nessa parte, mas entenda isso aqui: o poder de Deus para te guardar, para te proteger, ele continua sendo o poder de Deus quando ele decidir operar contra um propósito que vai te prejudicar.
E é isso que nós precisamos entender. O que está acontecendo aqui nessa obra que Deus está fazendo com a população na Torre de Babel, ninguém pode impedir. Aqui não adianta o sacerdote dobrar o joelho e começar a orar e buscar, até porque não havia sacerdote nesse tempo. Aqui não adianta o ministro, o pai de família, dobrar o joelho e começar a orar, intervir, campanhas e meses e tal de oração e quebrantamento e jejum. Não, isso aqui não pode intervir. Porque o mesmo Deus poderoso que ninguém pode impedir a ação dele, é Ele que está obrando. E Ele está obrando em teu favor, embora às vezes contra você. O que Deus está fazendo aqui não é para destruir a humanidade. O que Deus está fazendo aqui é para destruir o propósito que a humanidade está envolvida nele. A ação de Deus aqui é para destruir, é para parar, para aniquilar o plano arquitetado pelo inimigo, influenciando a humanidade. Então nós precisamos entender de uma forma muito clara: a mão do homem agora não pode parar a mão de Deus. A mão do homem agora não pode intervir a ação de Deus. Então não adianta orar, não adianta clamar, não adianta bater o pé, não adianta profetizar. O que adianta aqui é se colocar na posição diante de Deus e falar: Senhor, executa aquilo que é a tua vontade. Se o povo se humilhasse, voltasse para Deus, tudo que Deus ia fazer, então tá bem, vocês humilharam, se voltaram, agora para essa construção na mesma. Senhor, nós estamos arrependidos, Senhor, nós queremos mudar, então muda, pare a construção. Porque o problema não era só o coração, o problema era o propósito pelo qual eles estavam construindo. E aquilo que foi gerado para cumprir o propósito do coração deles não servia para outra coisa, a não ser cumprir o propósito do coração deles. Então tudo que o Senhor decreta é: pare agora, e não será mais do que eles amam. Você vê que não tem negociação. O Senhor não chega para o povo e começa a alertar o povo: olha, vocês estão construindo, cuidado com essa construção. Não tem conversa. Aqui é uma ação direta de Deus dizendo assim: ó, esse projeto não vai à frente de jeito nenhum. E por que isso é importante? Porque existem planos nossos que às vezes vão nos tirando e está nos tirando sendo a vontade de Deus. Aí Deus chega e começa a trabalhar para que aquele plano não vá para frente. O Senhor muitas vezes é generoso conosco, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos alerta através dos profetas, da palavra, o Senhor nos dá conhecimento das causas. Mas às vezes nosso coração ele continua tão duro que o Senhor chega e fala assim: olha, vamos encerrando esse propósito agora, porque meu coração não está nesse negócio, esse negócio está te atrapalhando. Então a mensagem dessa manhã é para você examinar. E não é examinar dentro do teu coração, é examinar dentro da Escritura de Deus. Qual o plano que você está? Qual é o propósito que você está envolvido? Tem muita gente que pensa que muda de país, que faz isso, faz aquilo, vai para lá e vem para cá, simplesmente porque ele tem um plano e de que isso no final vai ser concretizado. Muitas vezes não entende o plano de Deus em te tirar do país e te levar para outro país. Muitas vezes a gente não entende o plano de Deus de nos tirar de um trabalho e nos colocar em outro trabalho, nos tirar de um relacionamento, de uma cidade, nos colocar em outra cidade, de um grupo de amizade, nos colocar em outro grupo de amizades. Mas nós precisamos ter sensibilidade para entender quais são os planos de Deus e como que eles estão correndo na nossa vida. E como nós conseguimos isso, pastor? Só em oração e em meditação com a palavra de Deus. Eu preciso saber. A minha empresa está correndo bem, aleluia, glória a Deus. Eu estou faturando super bem, está tudo conforme planeado e tudo conforme eu sempre sonhei e planejei. Na verdade está até melhor do que isso. Mas e o propósito de Deus está sendo cumprido em você? Qual é o verdadeiro propósito da tua empresa relacionado à obra de Deus, aos planos de Deus?
Porque eu não creio que um servo de Deus vai ter uma empresa que não seja com o propósito de glorificar a Deus, porque tudo que façamos para a glória de Deus. A minha vida profissional está muito bem. A cidade onde eu moro está muito bem. Todos os propósitos estão muito bem, mas e o propósito de Deus, como está? Existe um conselho na palavra de Deus que diz assim: se um homem ele viver 120 anos de forma regalada, e uma tradução mais atual seria de uma forma abençoada na língua cristã e de uma forma muito próspera e de sucesso na vida aí fora, na linguagem aí fora, todavia ele deve lembrar que a eternidade ela vai durar muito mais tempo do que isso. Uma ministração, um dia eu vi deve ter no YouTube algum vídeo, eu acho que eu vi no YouTube há um bom tempo atrás, um pastor ele chega para ministrar e ele tira das coisas que ele trouxe, ele tira um carretel, uma bobina de linha, uma bobina enorme, e ele tira um pedacinho de linha assim, e aí ele começa a mostrar aquilo para a igreja, dizendo: olha, está vendo essa linha aqui? Ele fala de alguns aspectos dessa linha, mas em resumo geral, essa linha aqui pequenina representa a nossa vida aqui na terra. E aí ele pega aquela bobina que parecia interminável, e a ideia dele realmente era essa, mostrar uma bobina interminável, e ele começa a tirar a linha, e a linha não acaba, e começa a linha, e ele fala: essa daqui é a nossa vida na eternidade. Porque muitas vezes nós passamos tanto tempo dedicando as nossas forças, tudo nesse pequeno pedacinho de linha, e esquecemos dessa bobina carregada que está aqui do lado, de que representa a nossa vida na eternidade. E por que isso nessa ministração de hoje? Porque muitas vezes nós focamos nas coisas materiais, e lembre, elas têm importância para cumprir o propósito de Deus, mas nós focamos nela aqui, só para essa terra. Mas nós precisamos olhar para esse pedacinho de mim, e entendendo a conexão, na verdade, que ela deve ter com a eternidade. A nossa vida ela não é para ser separada entre vida material e aqui na terra, e vida eterna depois da nossa morte, quando nós encontrarmos com o Senhor. Não. Nós precisamos, como cristãos, irmãos, eu falo como cristãos, nós precisamos de uma conexão dessa vida material com a vida eterna. Nós não podemos viver como dois propósitos. Quando eu morrer, aí sim nós vamos iniciar. Não. Nós já começamos aqui. Nós já temos que viver o reino de Deus aqui. O reino de Deus não é só para quando nós fecharmos os olhos e partirmos para a eternidade. Não, o reino de Deus é para vivermos aqui já, de imediato. Não é para abandonar o teu trabalho, a tua profissão, é mais para que a tua profissão, o teu trabalho, a tua vida, o teu projeto, a tua família, ela ganhe uma conexão com essa vida espiritual que pertence ao reino de Deus, que jamais vai ter fim. Então o que eu quero ministrar para você e te encorajar nessa manhã é de que, por maior que seja o desafio, por maior que seja a mudança, por maior que seja o confronto, nós temos que ter uma conexão dessa vida material com a vida espiritual. Entender de que o propósito do Senhor ele está sendo cumprido. A manifestação do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra assim como é no céu. Já é uma manifestação da glória de Deus na vida do cristão. É essa que é a nossa identidade. Então não podemos olhar para a nossa vida material e focarmos aqui, não entender. Existe um propósito maior. E se eu perder aqui, nessa atmosfera, nesse pequeno tempo, nessa linha material, eu tenho que entender que eu estou semeando para uma vida eterna que não vai parar, que vai continuar. A morte para o cristão é só um passar de fase. Nós saímos de uma parte física e entramos numa parte espiritual. Então, em nome de Jesus, a palavra dessa manhã é para te encorajar. Se os teus planos, se a tua vida não está alinhada com a vida eterna, pare eles agora em nome de Jesus. Não podemos alimentar um propósito, não podemos alimentar um plano que nos tire
de semeaduras espirituais. Existe um plano de Deus com a sociedade nessa época aqui, e o plano de Deus é que toda a terra fosse povoada. E existe um plano material privando segurança e privando ganância, dando prioridade à ganância que está no coração. E aí o próprio Senhor Deus desce e começa a intervir no plano. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para o teu coração, para que o Senhor Deus, Ele não tenha que descer e intervir naquilo que está na tua vida. Para que não seja necessário o Senhor descer e falar assim: não, eu vou fechar essa porta porque você está em desobediência e eu não quero que você continue assim. Essa palavra nessa manhã, ela serve para que, se porventura você está assim há algum tempo, e existe alguma fase da sua vida que o Senhor já interviu, serve para consolar o teu coração, de que se você alinhar com o Senhor, a partir de então, o Senhor Ele vai direcionar todos os teus passos, e vai cumprir o propósito que Ele tanto tem planejado a teu respeito. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração para essa palavra, abre o teu coração para entender esse propósito. Tudo que o Senhor não quer que você se perca, tudo que o Senhor não quer que você seja derrotado no propósito pelo qual Ele te chamou. Então, em nome de Jesus, eu convido você a abrir o teu coração, e eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que todas as influências malignas que têm tentado te conduzir para fora dos planos de Deus, elas sejam quebradas agora. Eu quero orar para você para que a revelação da palavra de Deus sonde o teu coração e o Espírito Santo te leve. É o Espírito Santo que nos leva a um confronto. Qual o propósito? Está fugindo da vontade de Deus. De repente você olha e fala assim: pastor, mas não é errado. Construir uma cidade não era errado. Construir uma torre não era errado, mas errado era o propósito pelo qual tudo estava sendo construído. Então, de repente, tudo que você está fazendo não é o errado, mas qual é o propósito pelo qual você está fazendo? Existe um plano de Deus, existe um cumprimento da promessa de Deus, dos propósitos de Deus. É isso que eu quero ministrar na sua vida nessa manhã, e é isso que eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu oro para que, Senhor, nesse clima suave, Senhor, que eu creio ser propício para um confronto, Senhor, nesse quesito. Não programado por nós, Senhor, mas permitidos pelo Senhor, Pai. Eu oro para que o nosso coração ele seja alinhado com o Senhor. Senhor, eu oro nessa manhã para que essa palavra ela vá de encontro a corações, Senhor, que estão focados em um propósito que não te levam, que não os levam para mais perto de Ti, Senhor, e que não manifesta a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o nosso coração ele seja revelado ao nosso coração, Senhor, essas verdades. Pai, que se existe algum, Senhor, plano, algum caminho que nós estamos seguindo, mas que seja contrário à Tua vontade, Pai, que nós paremos hoje e consertamos, Senhor, tudo isso, para que nós, Senhor, não nos desvirtuamos, não percamos a bênção pela qual o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, debaixo da verdade dessa Tua palavra, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, edificação espiritual pelo poder dessa palavra, edificação espiritual pelo poder, Senhor, dessa Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Pai, que se existem processos onde o Senhor está trabalhando contra, para que não aconteça, Senhor, para que os Teus filhos sejam redirecionados para o centro da Tua vontade, Pai, tudo que eu peço nessa manhã é que o Senhor fique à vontade. Pai, que o Senhor trabalhe, que o Senhor faça, que o Senhor nos redirecione, Senhor, ao centro da Tua vontade, para cumprir o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, por toda a intervenção do Senhor nesse tempo. Pai, nós entendemos de que o Senhor interviu, Senhor, na humanidade nesse tempo por amor à nossa vida, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos nos encontrar com o Senhor e cumprirmos o Teu propósito para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, edifique-nos, Senhor, no poder da Tua palavra e nos faça crescer, Senhor, entendendo qual é, Senhor, a Tua porção, a Tua palavra liberada sobre nós e qual é o direcionamento que o Senhor está nos guiando, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. E você que recebe essa palavra, guarde ela no teu coração. Você que entende a verdade dessa palavra, em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor.